Pronto, a gravação iniciou. Se quiser iniciar, pode começar, tá Ok. bom? Tô por aqui. Nosso tema é paralisia cerebral. As componentes do grupo são a Ana Paula, Andressa e a Jéssica Amanda. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a definição. A paralisia cerebral, ela descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento cerebrofetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa. A questão da paralisia cerebral, né, ela foi descrita pela primeira vez em 1843 por William John Little. Ele era um cirurgião ortopedista e ele começou a notar alguns sinais nas crianças e resolveu fazer um estudo. O primeiro sinal que ele notou foi a espasticidade, que são os estímulos musculares involuntários, rigidez e a incapacidade de controlar os músculos. Então ele reuniu 47 crianças com esse quadro e a partir disso ele fez um estudo. Ele chegou à conclusão de que todas essas crianças tiveram complicações no nascimento, tiveram nascimento pélvico, né, quando a criança nasce sentada, prematuridade, demora para respirar ou chorar quando nasceu e convulsões e coma nas primeiras horas de vida. É, 40 anos depois, quem fez 40 anos depois, quem fez essa definição da terminologia de paralisia cerebral foi o Freud. E ele listou os fatores causais, que seriam o materno congênito, né, pré-natal, fatores perinatais, que é da 20ª semana de vida intrauterina até o 28º dia pós-natal, e o fator pós-natal, que é até os 2 anos de idade. Os fatores pré-natais, vou listar aqui alguns, são infecções congênitas, falta de oxigenação, anormalidades na placenta, anormalidades no cordão umbilical e o uso de álcool ou drogas pela gestante. Os fatores perinatais são anóxia neonatal, eclâmpsia, hemorragia, hipoglicemia e prematuridade. E os pós-natais são infecções ou traumas. As paralisias cerebrais são classificadas em espástica, discinética e atáxica. A mais comum é a paralisia cerebral espástica, ela ocorre de 70% a 80% dos casos. Geralmente ocorre em nascidos pré-termo, é ocasionada por uma lesão no córtex motor e a principal o que pode observar é a musculatura tensa e contraída. Tem a paralisia discinética, ela acontece nos nascimentos a termo, diferente da espástica. Ela é causada por uma lesão nos gânglios da base, a prevalência é de 6% dos casos, e nesses pacientes a gente pode notar a presença de movimentos involuntários. Temos a atáxica, também a prevalência nos nascimentos a termo, ocorre uma lesão no cerebelo, 6% dos casos, assim como a discinética, e ela afeta o equilíbrio, a percepção e o posicionamento do corpo no espaço, então essa noção espacial. Também tem os casos mistos, em que podem ocorrer espástica, discinética e atáxica, uma ou duas de cada. Geralmente essa classificação ela é feita pelos sintomas mais prevalentes, mas pode ocorrer do paciente ter de uma ou duas dessas manifestações. A distribuição anatômica da paralisia cerebral. A área que está em azul está sinalizando a área comprometida.
Então, pode ser a monoplegia, onde apenas um membro é comprometido, a hemiplegia, onde é um dos dois lados do corpo, a diplegia, onde são dois membros, aqui está sinalizando as pernas, mas pode ser braço ou perna, e a quadriplegia, que ela acomete do pescoço para baixo. Além de todas essas manifestações que eu citei, tem outras condições associadas. Então, são perda auditiva, doenças respiratórias, compromissos cognitivos, distúrbios do sono, déficit na comunicação, diminuição ou perda da visão, fatores nutricionais e de crescimento, distúrbios comportamentais, disfagia e crises convulsivas. Tem também as questões sensoriais. O tratamento é feito por equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, composta geralmente por médicos, equipe de enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e nutricionista. A prevalência da paralisia cerebral é de cerca de 2 crianças a cada 1.000 nascidos vivos em todo o mundo, e é a causa mais comum de deficiência física grave na infância. 1 a cada 4 crianças com paralisia cerebral não consegue falar, 1 em cada 4 não pode andar, 1 em cada 2 tem deficiência intelectual e 1 em cada 4 tem convulsões. Agora eu vou passar para a Ana Paula, ela vai falar sobre o primeiro artigo. Olá, boa noite a todos. Vamos lá, o título do primeiro artigo é Comunicação Aumentativa e Alternativa e Habilidades de Linguagem de Crianças com Paralisia Cerebral, uma revisão sistemática. As autoras aí, nós temos uma doutora pediatra, que é a doutora Vanessa, a Caroline e a Sinara, elas são 2 acadêmicas de fonoaudiologia, e a Deise Cristina é professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia, e todas elas são da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre. E aí a questão norteadora do artigo, a pergunta é: quais os métodos de comunicação aumentativa e alternativa interferem nas habilidades de linguagem de crianças com paralisia cerebral? A data de publicação do artigo é de 22 de março de 2021. E a partir dessa questão, elas delimitaram uma população de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral e não podia ter autismo, era somente paralisia cerebral. Não houve restrição de idiomas e os artigos foram até abril de 2019. E as habilidades comunicativas, elas foram consideradas para desfecho nessa pesquisa. E o intuito principal era qualificar a inserção dessas crianças com paralisia cerebral no convívio social. Daí vem os métodos e resultados, eu vou falar bem de forma simplificada. Elas começaram com 427 artigos e ao final foram incluídos apenas 6 artigos. Já na introdução, elas têm um enfoque dentro das patologias do desenvolvimento sobre o prejuízo da comunicação que restringe a participação da criança com paralisia cerebral na sociedade. Elas apresentam dados de estudos de meta-análise de Novak de 2014, entre outros autores, que vai demonstrar aí que 25% dessas crianças com paralisia cerebral, elas apresentam um déficit na linguagem, e cerca da metade delas tem alguma alteração, seja ela oromotora, que somada às alterações posturais, gera uma dificuldade na articulação das palavras. Assim sendo, a comunicação das crianças, dessas crianças com paralisia, em 60% em seu modo de transmitir as mensagens, é representada por gestos, por expressões corporais, por expressões faciais. A ASHA, Associação Americana de Linguagem, Fala e Audição, ela tem como conceito que a comunicação aumentativa e alternativa, ela tenta compensar as dificuldades demonstradas, sejam elas temporárias, sejam elas permanentes. E esse tipo de comunicação visa maximizar, complementar, substituir a fala ou a escrita.
Com esse método aí de uso integrado de comunicação aumentativa e alternativa, elas encontram nos estudos, né, as pesquisadoras, os dispositivos de apoio. E aí elas relatam no artigo que pode ser de baixo custo, de baixa tecnologia, de pouca complexidade na sua produção. E aí elas citam como exemplo as pranchas manuais com símbolos computadorizados, flanelogos, braceletes, álbuns, cartões com ímãs, chaveiros, coletes, aventais e entre outros. Elas, embora nos estudos que elas estavam fazendo não identificou-se como que se relacionava às formas de acesso, mas a maioria era por meio de toque manual, de movimentação ocular, corporal, gestos e vocalizações. Já nas de alta tecnologia, elas encontraram tablets, computadores, dispositivos eletrônicos, aplicativos de alta performance, que poderiam ser acessados de forma acústica, gestual, com expressão facial, com movimentos corporais, táteis, e a maioria desses dispositivos tinha saídas de som e voz. Todo sistema de comunicação aumentativa e alternativa, ele proporciona desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e afetivas. E o fonoaudiólogo profissional pode trabalhar a lateralidade, a postura, a coordenação dinâmica manual, a atenção e até mesmo a alfabetização. Contribui para melhorar a autoestima da criança. Porém, as autoras ressaltam assim, que o foco principal deve ser as necessidades específicas, ou seja, essas pranchas elas têm que ser construídas de forma com que a configuração elas sejam adaptadas ao paciente, ao indivíduo com paralisia cerebral. Ele tem que ser o protagonista. E o trabalho é em adquirir aspecto pragmático, comunicação com diferentes parceiros, construção de enunciados. Já na discussão do artigo, elas enfocam que a comunicação aumentativa e alternativa promove a interação entre a mãe e o filho, entre o aluno e o professor, a socialização, a exposição de ideias, de pensamentos, de anseios dessas crianças e até de sentimentos. Elas alertam também que é necessária a constante renovação das impressões utilizadas, sabe? Porque uma vez que essas pranchas manuais elas podem se degradar facilmente com constante manuseio. Os pesquisadores alertam também que esse uso de comunicação aumentativa e alternativa não impossibilita a fala, uma vez que o trabalho realizado com crianças com deficiência sem a oralidade deve ser direcionado para a construção da linguagem. E constatou-se que a comunicação aumentativa e alternativa facilita a estimulação auditiva e também aumenta a série de produções verbais. E aí, respondendo à pergunta lá do começo do artigo, né? Sim, a resposta a essa questão norteadora é que sim, todos os sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, eles apresentam benefícios para as habilidades comunicativas, mesmo os de baixos custos, embora eles não tenham um rigor metodológico, mas eles facilitam sim a inclusão. Aí eu vou deixar para vocês depois no link, né, um site chamado Arasac, que ele permite aí a construção de pranchas manuais, e também um dispositivo eletrônico chamado, um aplicativo, na verdade, chamado Matraquinha, que também facilita. Mas tem muitos outros, tem o Levox, enfim, tem uma infinidade. Mas assim, lembrando sempre que a construção deve ser individual. É bom construir um diário da vivência dessas crianças e para que você possa construir uma prancha que seja adequada para os ambientes que ela entra, que ela participa. Agora eu vou passar para a Jéssica com o próximo artigo. Obrigada. Eu vou falar um pouco sobre a disfagia na paralisia cerebral. Esse artigo é uma revisão sistemática. O estudo desse resumo se trata-se de uma revisão bibliográfica. São comuns que têm paralisia têm dificuldade na alimentação e na deglutição, o que acaba prejudicando a nutrição. O acompanhamento com o fono é fundamental na reabilitação, com o objetivo de prevenir complicações e reduzir complicações também, e que faça que ele deglute de maneira segura. O fono tem que orientar sobre penetração ou aspiração e também os cuidados.
volume, consistência, velocidade alimentares mais seguras. Orientar a velocidade de oferta e a postura na hora de alimentação e sobre os utensílios. O fono vai trabalhar os órgãos sensorial e motor para estimular a língua, lábios, palato e bochecha. O exercício de musculatura oral é muito importante para melhorar a via oral de forma funcional e segura. Pode ir, Andressa. Viu? Ela está com uma conexão fraca. Quem consegue falar? O objetivo desse artigo foi descrever reabilitação auditiva e implante coclear bilateral em paciente com paralisia cerebral. O objetivo desse artigo foi descrever o desenvolvimento das habilidades auditivas e das habilidades de linguagem em pacientes com paralisia cerebral e perda neurosensorial profunda bilateral. Esse artigo ele é tanto uma revisão de literatura, como ele também tem um caso clínico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a revisão de literatura e depois eu cito alguns pontos que eu achei interessantes no caso clínico. Então, os pré-requisitos, né, para o uso do implante coclear. Eram crianças que já tinham feito o uso do aparelho de amplificação sonora e que não tiveram um progresso, né, não se adaptaram ao uso do aparelho, não tiveram benefícios, né, com esse aparelho de amplificação sonora. O pré-requisito também eram crianças que tivessem essa surdez bilateral. E os resultados e o prognóstico, ele cita que depende muito dos fatores relacionados com a escolha adequada do paciente. Então, uma anamnese para ver qual é o perfil do paciente, se ele se adequa, né, na inserção do implante coclear, a idade em que a cirurgia é realizada e o intervalo entre as duas cirurgias. Um ponto ressaltado aqui muito importante é que o envolvimento da família e a orientação do fonoaudiólogo, desde a escolha do perfil do paciente, o procedimento cirúrgico, até o início da terapia de linguagem, são essenciais na evolução desses pacientes. Outro dado importante é que as crianças com paralisia cerebral, elas já têm algumas privações, né, tanto sociais como demandas emocionais. E a privação da audição é um fator muito agravante, né, para a evolução social dessas crianças e a evolução cognitiva também. Então, quanto mais cedo o cérebro receber sons com significado, maiores condições essas crianças têm de produzir bons resultados, de ter uma evolução cognitiva, devido à neuroplasticidade e também à diminuição da privação do som. Após a cirurgia, o papel do fonoaudiólogo no quesito linguagem. Ele vai trabalhar o significado dos sons da escuta, a socialização dessa criança, a autoconfiança, a instalação da fala, a compreensão e também as habilidades auditivas. Eu vou falar um pouquinho sobre o caso clínico agora. O paciente em questão, ele não tinha nenhum déficit cognitivo. Após a realização da cirurgia, ele fazia atendimento fonoaudiológico 2 vezes por semana, com duração de 1 hora cada atendimento. E após algum tempo, foi possível observar que ele teve um ganho de 30 a 40 dB em ambas as orelhas. Houve, então, uma boa evolução ao longo do processo terapêutico. Aos 15 meses de idade, ele falava 50 palavras. Com 38 meses, ele já conseguia falar 289 palavras.
Aos 14 meses, as palavras eram apenas isoladas. Com 38 meses, ele já tinha fluência na linguagem oral. Também houve uma melhora significativa nas habilidades auditivas de detecção, discriminação e reconhecimento, e na compreensão também. Então, esse artigo chegou à conclusão, esse estudo, né, de que era evidente que o uso de implante coclear em pacientes com paralisia cerebral e perda neurosensorial profunda era muito mais relevante do que o uso do aparelho de amplificação sonora, e que os ganhos para essas crianças, né, esses pacientes, são enormes, e que é uma recomendação que deve ser feita nesses casos, porque é bastante eficaz. Vou finalizar esse, então. E agora nós trouxemos um outro caso clínico que é para discussão. Esse caso clínico, ele é bem grande, né? Tem uma série de informações. Eu procurei trazer a informação mais relevante, que era o foco desse caso clínico. Então, é uma criança de 2 anos e meio, do sexo feminino, com diagnóstico de distúrbio de linguagem associado à cegueira. É uma criança com paralisia cerebral, ela é cega, e ela tem esse distúrbio de linguagem. Ela tem cegueira no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo, causados por retinopatia da prematuridade e catarata congênita, em associação com a paralisia cerebral. Professora? Professora? Peraí que eu tô ruim aqui, não consegui desbloquear. Então, deixa eu só pensar. Tava lendo se vale a pena a gente dividir. Vocês pensaram quem? Fazer a terapia? Isso, então, você quer que eu leia todo o caso clínico? Ou você acha que só essas informações são relevantes? Deixa eu só dar uma olhada no slide que a Ana me mandou. Peraí, que a Ana me mandou, aí eu vejo antes. Na verdade, a gente quer, junto com a senhora e a turma, verificar tipos de intervenções. Embora o artigo informe como que foi feito, tudo, a gente quer saber, assim, da vivência tanto da senhora e dos nossos colegas de sala, como que seria a intervenção para um caso de uma criança chegar numa clínica. Me passa o caso todo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente está com 20 alunos na sala. A minha sugestão seria dividir em 3 grupos de 6, 7 pessoas. E aí, cada um de vocês... Quantos são apresentadores? Vocês estão em quantos no grupo? 3. Vocês 3. Então, cada uma de vocês fica num grupo, entendeu? Tá, ok. E aí, você lê o caso para esse grupo. Vocês 3 têm um caso? Sim. Se quiser, de qualquer forma, como vai ficar gravado, quando a gente... Isso que eu pedir. Compartilha aqui, porque o que acontece? A pessoa que vai assistir gravada, ela não vai participar da discussão, né? É verdade. Então, uma coisa que a gente discutiu, que eu achei bem interessante nesse caso, é que eu nunca tinha pensado em atender um paciente cego com distúrbio de linguagem. Foi algo que nunca tinha passado pela minha mente. E geralmente com crianças a gente usa muitas pistas visuais, né? Eu trabalho atendendo autistas, então as pistas visuais, as figuras, elas são o carro-chefe do atendimento. E aí a retinopatia é uma coisa muito comum, né? Muito comum mesmo, assim. Então, e aí no caso de uma criança com... Professora, eu não estou conseguindo... Entender. Peraí. Eu não estou conseguindo compartilhar, eu acho que é porque eu já estou compartilhando um. Peraí, deixa eu descompartilhar isso, então. Peraí. Tá. Vai. Agora foi. Então, eu achei bem interessante, porque eu, particularmente, se eu recebesse um paciente agora, eu não saberia como agir. Né? Porque é um perfil completamente diferente de...
de paciente. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho, compartilha aqui, todo mundo lê, mas cada uma de vocês a gente vai dividir na sala, tá bom? Acho que tem que aumentar. Mas na verdade cada um tem que aumentar individual, porque mesmo que aumente aqui, não aumenta para vocês. Cada um aumenta no individual, para conseguir enxergar. Mas lê para mim, para a gente deixar gravado isso, Andressa, por favor. Tá, ok. A criança do sexo feminino realizava intervenção terapêutica ocupacional e fisioterápica no serviço de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Eu não vou ler esses dados aqui porque, enfim. Deixa eu ver. Aos 2 anos e meio de idade, foi encaminhada para avaliação fonoaudiológica. A menor tinha diagnóstico oftalmológico de visão subnormal no olho esquerdo, correção visual com lente, e cegueira no olho direito, decorrente de retinopatia da prematuridade e catarata congênita. Já havia realizado procedimento cirúrgico no olho esquerdo para retirada da catarata e fazia uso de óculos para correção desde 6 meses de idade. Então, esse óculos dela tinha 14 graus. O parto normal ocorreu com 26 semanas de gestação. O Apgar no primeiro minuto foi 4, o que corresponde às alterações de grau moderado. E no minuto 7, alterações de grau leve. Devido à prematuridade, ficou hospitalizada em UTI neonatal por 4 meses, sendo 2 meses entubada e 2 meses na incubadora com oxigênio. Nesse período, foi submetida a banho de luz devido à icterícia. A alimentação após o nascimento foi por sonda nasogástrica, exclusivamente durante 4 meses. E a seguir, instaurou-se uma dieta de leite artificial com uso de mamadeira. Ocorreu atraso no desenvolvimento motor, com sustentação cervical aos 6 meses, sentou-se aos 12 meses e engatinhou aos 17 meses. No momento da avaliação fonoaudiológica, só um instante. Peraí, só um pouquinho, professora, que eu perdi aqui o lugar. Ela fica sentada com apoio, no momento da avaliação fonoaudiológica, ficava sentada com apoio e não andava. A audição era normal. A queixa apresentada pelos pais era de que ela não conversa e tem dificuldade para aprender por conta da visão. SIC pai. Ela não sabe falar. SIC mãe. Então, a queixa principal que foi levada para a clínica era essa queixa da fala. Joia. Vamos fazer o seguinte agora. Vou tentar dividir vocês em grupo. Todo mundo anotou os principais dados que acham importantes para a gente conseguir discutir? Podemos já dividir? Querem dar um tempinho para vocês anotarem mais um pouquinho? Hein, gente? Posso dividir? Deixa eu transformar vocês. Por mim, Andresa, você não consegue mandar no grupo só o caso, uma foto dele pra gente? Eu tô sem WhatsApp. Meu celular quebrou e eu mandei pro concerto hoje. Você consegue mandar, Ana? Eu vou tentar, só um momento, tá? Peraí. Tá. Peraí que a Jéssica tá caindo toda hora. Deixa a Jéssica voltar. A gente já separa também, peraí. Tá ok, professora. Só um momento, Desculpa, Thalia. Tá baixando, eu vou mandar. Tome cuidado. Imagina, Andressa. Daqui um mês e pouco, a gente só vai ouvir uma vez a mãe falando, hein? Você não vai falar, dá pra você repetir o que você falou? Tome cuidado, gente. Uhum. Ó, nervoso. Peraí. Professora. Deixa a Jéssica entrar, que a Jéssica tá caindo. Tá ok. Só um momento que eu tô encaminhando, Aí eu já gente. separo em grupo. Bem, eu vou separando, a Jéssica vai entrar. Provavelmente a Jéssica vai acabar entrando em algum grupo. Não vou incluir. Permitir integrantes. Não. Jéssica entrou, pronto.
Peraí, Jéssica, vou colocar você como... Eita, peraí, não é você aqui. Jéssica, moderadora. Pronto. Agora eu vou dividir todo mundo em 3 grupos e depois... Peraí. A gente subiu lá no grupo, 4. ok? Só baixando. Pronto. Jéssica caiu de novo. Dividir em 2 grupos, aí qualquer coisa, quando ela entra em um dos grupos. O problema é que já foi. Tudo bem. A Ana, você vai para o grupo 1, tá? Peraí. Certo. E a Andressa para o grupo 2. Estou enviando vocês. Sobrou um aqui no as coisas aqui.